Carta de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios 1, de Paulo. Escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, aos fiéis seguidores de Cristo Jesus que vivem em Éfeso. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo sejam bondosos com vocês e lhes deem a paz. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos espirituais que Ele nos tem dado do céu por meio de Cristo. Antes de criar o mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de sermos santos e sem culpa diante dele. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia decidido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois isso era o que ele queria. Que Deus seja louvado pela sua maravilhosa bondade para conosco por meio do seu amado Filho, pois por meio do sacrifício do sangue de Cristo, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Que grande é a bondade de Deus para conosco. Deus, com a sua sabedoria e entendimento, nos mostrou o plano secreto que ele havia resolvido realizar por meio de Cristo. Esse plano é o seguinte: quando chegar o tempo certo, Deus reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Deus sempre faz o que planeja, e por isso Ele nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvamos a glória de Deus. Vocês também que ouviram a mensagem da verdade, a boa notícia que trouxe a salvação, creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus nos libertará completamente, para a glória dele mesmo. Louvado seja Deus. Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês mostram por todos os irmãos na fé. Por isso, eu nunca paro de agradecer a Deus por causa de vocês. E nas minhas orações peço ao glorioso Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra o coração de vocês para que vejam a esperança que Ele dá a vocês por terem sido chamados por Ele. Peço também que vocês compreendam como são maravilhosas as bênçãos que Deus promete ao seu povo. E peço que vocês conheçam o grande poder com que Ele age em nós, os que cremos nele. Esse poder é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e o fez sentar-se ao seu lado direito no céu. Ali Cristo reina sobre todos os poderes, autoridades, forças e dominações. Ele reina sobre todos os seres espirituais deste mundo e do mundo futuro. Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio de Cristo e o deu à igreja como supremo Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Cristo preenche a igreja completamente e a igreja é completada por Ele, que enche completamente o universo inteiro. Efésios 2. No passado vocês estavam espiritualmente mortos por causa da desobediência e dos pecados que cometiam. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade do diabo, que reina no ar e que agora controla os corações dos que não obedecem a Deus. De fato, todos nós éramos assim. Vivíamos de acordo com os desejos da nossa natureza humana e fazíamos o que o corpo e a mente queriam. Por isso, merecíamos o castigo de Deus, como os outros. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, e nos fez sentar nos céus com Ele. Deus fez isso para mostrar, nas futuras eras, a extraordinária riqueza da sua graça, que é tão boa e bondosa para conosco por meio de Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Não esqueçam que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncisos pelos judeus, que se orgulham da circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não faziam parte do povo de Israel. Vocês não participavam das alianças que Deus fez com seu povo, baseadas nas promessas dele. Vocês viviam neste mundo sem esperança e sem Deus. Mas agora, por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pelo sangue de Cristo. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, unindo judeus e não-judeus num só povo. Cristo destruiu o ódio que nos separava como se fosse uma parede. Com o seu próprio corpo na cruz, Cristo acabou com a lei de Moisés, com seus mandamentos e regulamentos, para criar um só povo novo, formado de judeus e não-judeus, e fazer a paz entre eles. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio e uniu os dois povos num só corpo, fazendo as pazes com Deus. Cristo veio e anunciou a boa notícia da paz a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, e também aos judeus que estavam perto dele. Pois por meio de Cristo, todos nós, judeus e não-judeus, podemos nos aproximar do Pai por meio do único Espírito. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estranhos nem estrangeiros. Vocês são membros da família de Deus, como os outros que pertencem a Ele. Vocês fazem parte do edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal. Nele todo o edifício é bem ajustado e cresce para ser um templo santo no Senhor. E unidos com Cristo, vocês também estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 3. Foi por causa dos não-judeus que eu, Paulo, me tornei prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês. Com certeza vocês ouviram falar da graça que Deus me deu para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto, e agora eu conto a vocês um pouco desse plano. Quando vocês lerem isso, entenderão que eu compreendo o segredo de Cristo. Nas gerações passadas, esse segredo não foi revelado aos seres humanos, mas agora, pelo Espírito de Deus, ele foi revelado aos apóstolos e profetas santos dele. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos prometidas por Deus. São membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Por meio da boa notícia que anunciei, Deus, na sua bondade, me deu esse trabalho para o bem de vocês, os não-judeus. Eu sou o menos importante de todos os que pertencem a Deus, mas Ele foi bondoso comigo e me deu o privilégio de anunciar aos não-judeus as riquezas insondáveis de Cristo e de explicar a todos como se realiza o plano secreto de Deus, que desde a eternidade estava escondido nele, o Criador de tudo. O plano de Deus era fazer com que, por meio da igreja, os governos e autoridades espirituais no mundo celestial conhecessem a sua sabedoria, que se mostra de muitas maneiras. Deus realizou o seu plano eterno por meio do que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez. Por causa da nossa união com Cristo e pela fé que temos nele, nós temos a coragem e a confiança para nos aproximar de Deus. Por isso peço que vocês não desanimem por causa dos sofrimentos que eu passo por amor a vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por isso eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu nome. Peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, pelo seu Espírito, dê a vocês poder para serem interiormente fortes. Peço que pela fé Cristo viva no coração de vocês e que o amor de vocês esteja bem firme e tenha raízes profundas. Peço que vocês, junto com todos os irmãos na fé, possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura,
comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Que Ele seja louvado na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 4. Como prisioneiro do Senhor, eu peço encarecidamente que vocês vivam de uma maneira digna da vocação com que foram chamados. Sejam sempre humildes e gentis, suportem uns aos outros com paciência e amem uns aos outros. Façam todo o esforço para que o Espírito de Deus mantenha os corações de vocês unidos na paz. Todos vocês fazem parte de um só corpo, há um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus, que é Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e que vive em todos. Cristo distribuiu generosamente os seus dons a nós, como dizem as Escrituras. Quando Ele subiu ao lugar altíssimo, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Ora, o que significa Ele subiu, senão que antes havia descido às partes mais baixas da terra? O que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher completamente o universo. Foi Ele quem deu dons a alguns para serem apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. Tudo isso para preparar o povo de Deus para o serviço, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Isso continuará até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à maturidade completa, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não devemos mais ser como crianças, agitados de um lado para outro e levados por todo vento de doutrina, enganados por pessoas astutas que usam artimanhas para nos induzir ao erro. Pelo contrário, falando a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, bem ajustado e unido por meio de todas as juntas, cresce e se edifica em amor, conforme a atividade própria de cada parte. Como seguidor do Senhor, eu ordeno que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A mente deles está em trevas. Estão afastados da vida de Deus por causa da ignorância em que se encontram e da dureza do seu coração. Perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à imoralidade e praticam com avidez toda espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à vida anterior, vocês foram ensinados a abandonar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Devem renovar-se na atitude da mente de vocês e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade verdadeiras. Como membros do mesmo corpo, abandonem a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo. Não se ponham o sol sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais, mas trabalhe honestamente com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Abandonem toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem mesmo menção de imoralidade sexual, de qualquer impureza ou de ganância, pois isso não convém aos santos. Também não deve haver obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, que são inconvenientes, mas antes ações de graças. Por quê? Vocês sabem muito bem que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam cúmplices deles, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras inúteis das trevas, mas antes exponham-nas à luz, porque é vergonhoso até mencionar o que eles fazem em oculto. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível tudo que se manifesta. Por isso é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deem graças a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Suas relações devem ser marcadas pela submissão uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ele fez isso para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, mas eduquem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não obedeçam apenas para agradar quando estão sendo observados, como quem quer agradar homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor e não a homens. Vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que fizer, seja escravo ou seja livre. Senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, sabendo que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz acepção de pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem lutado até o fim, permanecer firmes. Estejam, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu abrir a boca, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Orem para que eu o proclame corajosamente, como me cumpre fazer. Para que vocês saibam como estou e o que estou fazendo, envio-lhes Tíquico, irmão amado e fiel servo no Senhor. Ele lhes contará tudo, para que também saibam da minha situação e ele os anime. Paz aos irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível.